Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Mais um capítulo, né? Capítulo 5 de Gálatas. Nós vamos estar lendo juntos, né? E vamos estar discutindo. Vamos começar assim. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei, né? Então, essa liberdade para a qual o Messias libertou é o tema deste capítulo, né? Foi antecipada a explicação dele lá no capítulo 3, versículo 1 ao 5, né? Mas aqui dentro do capítulo 5 vai ser explicado melhor. Então, essa confiança, essa liberdade, né? Ela consiste em uma vida de confiança com Deus, de fé, né? E de amor. Então, se nós fizermos isso, vivermos em fé verdadeiramente, em fidelidade, em obediência, porque uma das dos significados da palavra fé é obediência, vai haver produção de frutos, né? E nós vamos receber isso do Espírito Santo, né? Que vai habitar no nosso interior aí. Essa velha natureza que está sobre as nossas vidas, ela vai morrer, né? E se a gente contrastar essa vida nova com a vida do legalismo, né, de seguir regras por seguir, sem amor, sem nada, isso vai gerar todo tipo de pecado sobre as nossas vidas, né? Porque é a velha natureza que vai estar no controle de tudo isso, né? Então, quando nós vivemos pelo Espírito, todas as nossas circunstâncias nos ajudam, o nosso caminho prossegue, né? E a gente se torna o nosso caminho cada vez mais claro, né? E aí ele fala aqui sobre não se submeta novamente à escravidão da lei, né? Ao jugo da escravidão em algumas versões, tá? Quando você pega a lei para você ler, o jugo do mandamento ele é considerado uma alegria, tá? Ele é considerado uma alegria. Só que aqui a gente tem que entender que nós estamos falando de legalismo e não necessariamente de Torá, né? Então, o fardo do mandamento ele se torna escravidão somente quando a Torá é deturpada, né? Em legalismo. Pega um exemplo bem básico. A Bíblia diz que você não pode agredir o seu irmão, por exemplo, né? Há escravidão nisso? Eu sou livre, então eu posso fazer o que eu quiser. Não é bem assim. Paulo vai explicar isso no decorrer do capítulo, né? Mas a partir do momento que eu começo a fazer coisas porque eu sou obrigado e visando principalmente e achando que aquilo é que vai me trazer salvação, é aquilo que me justifica diante de Deus, então o erro acontece exatamente aí. Preste atenção, eu, Paulo, lhe digo, se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhes servirá. Volto a dizer, todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer a toda a lei. Pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram bem longe da graça. Nossa, esse versículo ele é completamente, né, autoexplicativo, né? Então, assim, os gentios que dão ouvidos e se deixam ser circuncidados ou se deixaram ser circuncidados, eles estavam se separando do Messias, separando de Jesus, caindo da graça de Deus, né? Precisamente, né? O motivo, né? O precisamente é por eles estarem tentando se declararem como justos, né? No sentido forense, né? Nós estudamos aqui, se você não caiu de paraquedas nesse capítulo, assiste os demais para entender a diferença entre justiça forense e justiça comportamental, né? Então, você querer se justificar diante de Deus pelo seu comportamento, não rola, entendeu? Então, principalmente por meio do legalismo, querer se justificar por meio do legalismo, querer achar que vai seguir regras de qualquer jeito, de qualquer forma, e aquilo é o suficiente para você ser justificado diante de Deus, né? A verdade é que Paulo ele vai declarar que agora que o Messias veio, o gentio não precisa circuncidar para se fazer parte do reino de Deus, né? Ele não precisa ser circuncidado para poder fazer parte da comunidade messiânica, do povo de Israel, né? Isso precisa ficar bem
bem explícito. Porque se fosse dos tempos antigos, seria necessário o quê? Que ele se circuncidasse e fizesse algumas outras coisas para ele entrar dentro do povo de Deus. Isso não precisa mais. Isso não precisa mais, gente. Antigamente, olha só, para você se converter ao judaísmo, você precisava, primeira coisa, mikveh, era um batismo, né? Claro, você primeiro ia ter que começar a seguir a Torá, ia ter que começar a ser instruído e tal, mas de cerimônia, né? Mikveh, que é um batismo. Se o templo estivesse lá, como na época que deles estavam, tinha que fazer um sacrifício no templo. Depois do sacrifício, se fosse homem, tinha que circuncidar. E aí depois é obrigado a seguir toda a lei. Obrigado, né? Para você fazer parte da comunidade de Israel. Mas hoje não precisa. É diferente. Alguns irmãos falam assim, não, a igreja é o Israel de Deus. Não, a igreja não é o Israel de Deus. Israel é Israel, igreja é igreja. Mas você, cristão, faz parte de Israel pela adoção. Você faz parte, na verdade não é nem de Israel, você faz parte do povo santo de Deus, né? E aí tirei Israel um pouco da jogada, mas no sentido de nem todo Israel, né? Todo israelita que encontra salvação, gente, né? Existem os remanescentes, mas aqueles que realmente servem a Deus. Então, mediante, ainda seguimos aqui, ó. Mas nós que vivemos pelo Espírito esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Ou seja, seremos salvos, seremos justificados da justiça forense diante de Deus, como Ele prometeu. Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Então não importa se você é circuncidado ou se você não é. Importa é que você tem Jesus, porque é Ele que te justifica diante de Deus, né? Importante é sermos aceitos por Deus mediante a fé, a nossa fidelidade. E aí ele vai dizer aqui a respeito do amor, né? Se expressa, o que importa é a fé que se expressa pelo amor. Aí temos um probleminha, porque tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, o amor se refere a obras e não meramente a sentimentos. Eu sempre falo que o amor é uma qualidade de atitudes que nós tomamos. Fidelidade, companheirismo, né? Fugiu a palavra aqui. Qualidades, né? São diversas qualidades reunidas, é um conjunto de qualidade, né? Então, nós vamos ver que no versículo 6, né, refuta de maneira poderosa a noção que o cristianismo hoje, por exemplo, tem, e algum judaísmo também, de que a crença é maior do que a ação, ou o credo é acima das obras. Não é, você acredita e por isso você faz. Eu morreria pelo meu Deus. Você morreria pelo seu Deus. Você falou isso, está falado, né? Saiu da sua boca. Mas é a hora que você estiver com a faca no pescoço. O que vale mais a pena? O que você falou ou a atitude que você tomou? A atitude, ela é maior do que as palavras. Isso precisa ser aprendido, gente. Porque tem muita gente que fala, mas você vê nas atitudes que não é aquilo que está falando. Então, preste atenção no que está acontecendo, né? E agora, olha só, boas obras, apesar do seu grande valor e dos seus beneficiários, né? Ela não tem valor nenhuma se não for brotada do amor. Se não for brotada ali do poder do Espírito Santo que atua em nós. Tá? Então, assim, enquanto os outros são ajudados, né, por aquilo que nós fazemos, por amor, nós mesmos progredimos em direção a obter a justiça, né, comportamental. Nós melhoramos o nosso comportamento. É importante a gente entender que a nossa própria santidade ela não pode ser posta de lado, tá? Baseado no que a gente faz ou deixa de fazer, né? Eu tô preocupado com o meu progresso espiritual, então eu vou deixar minha santidade de lado aqui, né? Vou só pensar no bem-estar dos outros. Não é bem assim que as coisas funcionam, não. Essas duas coisas elas não vão se excluir mutuamente, tá?
Então você precisa se importar com o bem-estar dos outros, entretanto, sem tolerar o pecado na sua própria vida. Não cometa pecado para ajudar os outros. Ah, vou roubar aqui para dar para fulano, né? Não é muito adequado isso. Muito bem, seguimos aqui, vamos lá. Vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Certamente não foi Deus que os levou a pecar assim, pois ele os chamou para serem livres. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Então, olha só, um pouco de boato, um pouco de historinha, um pouco de qualquer coisa ruim numa massa pode levedar, ou seja, pode aumentar, pode crescer, como o fermento faz, né? Confio que o Senhor os guardará de crer. Confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Ou seja, confio que Deus vai impedir que vocês acreditem em coisas falsas, né? Aquele que os perturbar, seja ele quem for, será julgado, né? Será julgado. Então, aparentemente aqui, vamos seguir. Irmãos, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como dizem alguns, por que continuo a ser perseguido? Se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia. Esses sujeitos que os perturbam deveriam castrar a si mesmos. Então, olha que interessante. Aparentemente havia um grupo de pessoas, né? Vamos chamá-los de os intocáveis, tá? Que... Deixa eu pegar aqui desligar aqui um alarme que entrou aqui na minha tela. Então, esses intocáveis, eles vão aparecer a primeira vez nesse versículo, tá? E eles não estavam alinhados com o que Saul ou Paulo ensinava ou praticava. Essas pessoas declaravam que ele ainda estava pregando a necessidade de circuncisão, tal como provavelmente ele fazia antes de se converter, antes de conhecer Jesus, né? No caso, para que os gentios pudessem fazer parte do povo de Deus, tá? Então Paulo provavelmente recebeu esse estigma. As pessoas começaram a falar isso deles, esse grupo específico começou a falar isso dele, de que ele ensinava a circuncisão ainda, né? E Paulo estava carregando esse crachá. E isso na vida do crente, gente, é muito comum. Eu carrego um monte de crachá, de gente que não me conhece e fica falando um monte de besteira de mim. E os que me conhecem às vezes deixam de mostrar os meus crachás, ou seja, as coisas verdadeiras que eu faço, para bem ou para o mal, às vezes não são declaradas, mas o pessoal fica inventando umas coisas aí. Mas faz parte da vida, né? E aí quando Paulo fala assim, deveriam castrar a si mesmo, né? Então a castração, segundo Levítico 21:20, gente, é cortar literalmente lá fora, vamos usar assim, os testículos, né? Ou o próprio pênis, né? A Torá vai declarar que um sacerdote castrado, ele está inadequado para realizar as tarefas sacerdotais. Então o que Paulo está querendo dizer aí para você? Olha, que eles se castrem, assim eles não vão ter essa autoridade, não vão poder, segundo a própria lei, ficar falando esse monte de besteira que eles estão falando. Bom, seguimos. E eu me perdi aqui no versículo. Aqui no 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Voltando a falar amor, obras, tá? Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem, tá? Então, até agora Paulo estava pregando sobre a liberdade. Só que aqui no momento ele vai se deter, né, para fazer uma necessária precaução, né, para aqueles que são antinomitas, tá? Aqueles que são contra a lei. Olha, acordem. A liberdade não significa libertinagem, não significa abusar da liberdade.
transformando essa liberdade silenciosamente em algo ruim. Então, é aquilo que eu estou dizendo, olha, vocês são livres, vocês não são obrigados a seguir todos os... Não é, na verdade, nem os mandamentos, é mais a tradição num sentido geral, né? Ao legalismo, a forma como as coisas estão sendo colocadas. Porém, não achem que vocês podem fazer o que vocês quiserem, não. E ele vai usar, né? Toda a lei está resumida nesta frase, né? Ame ao seu próximo como a ti mesmo. E aí eu trago aqui um texto do Talmud para vocês observarem como o judaísmo também já vinha tentando resumir a lei. O Rabino Sinlai declarou: Moisés recebeu 613 mandamentos. 365 mandamentos são negativos, é um para cada dia do ano. E 248 mandamentos são positivos, um para cada parte do corpo, né? Davi os reduziu em 11 lá no Salmo 15. Lá no Salmo 15 foi reduzido para 11 mandamentos. Isaías a 6, lá em Isaías 33, versículo 15. Já Miqueias a 3, lá em Miqueias 6, 8, né? E novamente Isaías a 2, mantenham a justiça e pratiquem o que é direito, Isaías 56, 1. A seguir veio Amós e reduziu a apenas um: busque-me e terão a vida, né? Amós 5, 4. Exatamente como fez Abacuque: o justo viverá por sua fé. O justo viverá pela fé, Abacuque 2, 4. Então o judaísmo também vem reduzindo aí os mandamentos, né? Mas é interessante que quando você fala ame ao próximo como a ti mesmo, a lei ela tem mais mandamentos para te ajudar a lidar com o seu próximo do que lidar com Deus. Por isso é muito importante você aprender a lidar com o seu próximo. Bom, seguimos. Por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Se o Espírito Santo guiar a sua vida, meu querido, você não vai fazer nada de errado. Você não vai quebrar nenhuma lei. Assim não satisfarão os anseios da velha natureza. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto que o Espírito quer. Lembra? A natureza humana é pecaminosa. O Espírito não quer pecado. O que é pecado? Quebrar a lei. É só você ver os conceitos que as coisas ficam mais fáceis, né? O Espírito nos impede na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que vocês intentam fazer. Então não é bagunça. Não é bagunça. A briga que a igreja tem entre lei e graça é tão simples que as pessoas deveriam ter vergonha muitas vezes de se posicionar de forma inadequada. Porque o que diferencia é o seguinte: você não precisa, Deus não vai te aceitar na justiça forense por se você fizer seguir um monte de regra. Se fosse assim, um ladrão da cruz não teria salvação. Se fosse assim, os homens que se arrependem no último momento não teriam salvação. Você é justificado por Cristo Jesus. Mas isso não significa que o seu comportamento, a justiça comportamental tem que ser deixada de lado. Isso não significa que você não pode aprender na lei aquilo que é certo e errado e deixar com que o Espírito Santo te guie. Gente, você é guiado pelos ensinamentos que você tem na sua vida. Você aprendeu do seu pai e da sua mãe muitas coisas que são erradas e que você acha que estão certas. Na escola, na sociedade, numa série de lugares. Mas quando você começa a pegar a Bíblia e a ler a Bíblia e começa o Espírito Santo a te mostrar o que é certo e o que é errado, você começa a ter oportunidade de mudar a sua vida através do Espírito Santo. Ou vocês acham que é fácil deixar coisas, deixar droga, deixar bebida, deixar adultério? Vocês acham que é fácil uma pessoa que vivia em relação a isso? Não é. Só pelo poder do Espírito Santo que consegue. Mas é necessário que você seja convencido de que está errado. E se você for convencido simplesmente pelas ideias que você tem na sua cabeça do mundo, fica um pouco mais difícil. Mas quando você vem aqui, para cá, as coisas tendem a ficar mais fáceis. As coisas tendem a ficar mais fáceis.
Quando segue o desejo da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Então, quando você se perde aí, o que acontece? Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raivas, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas, né? Festas sem regras e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Existem crentes que não levam a sério esses versículos. Pensam que podem continuar adultério, fornicação, né? A palavra que está aí, deixa eu ver qual palavra que está para mim aqui. Feitiçaria, né? Feitiçaria aqui, o sentido da palavra no grego, né? Que é parmakeia, ela, até da onde vem a nossa palavra farmácia, né? Ela combina com a ideia de feitiçaria aliada ao uso de drogas, né? A minha versão do Davi Stern, que é uma versão que vem direto do grego para o português, ela diz assim, o uso de drogas ilícitas para entrar no oculto, né? Então, assim, os demais pecados numerados aqui, né? Se você continuar cometendo, você vai pagar um preço por eles. Vai pagar um preço por eles, né? A resposta que Paulo dá, ela é curta e seca, né? Advirto-os agora, como já fiz antes, que quem pratica essas coisas não terão parte no reino de Deus. E a palavra aqui é prasontes, né? Que significa prática, né? Ou seja, aqui não está dizendo que são as pessoas que falharam, que não são perfeitas, não. Às vezes você vacilou, caiu num erro, está num processo, né? Você está lutando contra aquilo. Aqui a palavra diz literalmente aquele que faz voluntariamente, continua a praticar os seus pecados, né? Em lugar de voltar para Deus sinceramente, né? A fim de buscar perdão. Então, tenham muito, muito cuidado. Mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Meus queridos, não há. E não há. Primeiro vamos falar de fruto. O fruto, querido, não advém do seu esforço próprio. Não advém, tá? É óbvio que você se esforçar a fazer aquilo que é certo é muito bom, mas o fruto do Espírito não advém do seu esforço, não, tá? Ele cresce de forma natural, como um fruto de uma árvore cresce de forma natural, tá? E outra coisa que é muito importante, eu até grifei aqui pra gente, muitas pessoas acham que fruto do Espírito veio para substituir os dons do Espírito, tá? Como se um fosse melhor do que o outro, tá? Ou mais importante do que o outro, tá? O crente que é equilibrado, baseado no Novo Testamento, ele irá desejar tanto fruto quanto os dons, tá? Ambos operando na sua vida aí. E dessa forma, de modo você vai servir aí a Deus e também aos seres humanos, os seus companheiros, de melhor forma, tá? E aí não existe nada, não existe lei contra essas coisas, né? Ou seja, contra essas coisas não há lei, não tem discussão em nenhum ciclo, não há discussão, não há discussão. Existe alguma discussão na lei brasileira, por exemplo, a amar sua esposa? Não tem, não há necessidade. A lei, ela vem para colocar regra, para normatizar um erro, um caminho que pode seguir errado. Então você bota aqui de um lado uma barreira, do outro lado outra barreira, para que você continue seguindo em frente. Contra essas coisas não há amor, gente. Contra essas coisas não há lei. As coisas do amor não precisam de lei para regrá-las, porque elas são espontâneas, elas são automáticas, elas são geradas pelo Espírito Santo, né? Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana, ou seja, não podem mais ficar buscando o pecado, né? Ou seja, não pode ficar descumprindo a lei, já que o pecado é quebra da lei, né? Uma vez que vivemos pelo Espírito, seguimos em direção ao Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros, né? Queridos,
para a gente encerrar, é isso que Deus quer. Deus quer que você obedeça os mandamentos dele. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos, né? Eu não vim para quebrar a lei, mas vim para cumpri-la, ou no sentido da palavra plerosai, né? Eu vim para completá-la, para trazer plenitude, para trazer entendimento completo. Mas você não pode ficar agarrado simplesmente às leis, cumprindo de forma legalista e achando que isso vai te aproximar de Deus no sentido de justiça forense, porque não vai. Você só é salvo mediante a fé. Você só é salvo mediante acreditar que Cristo morreu por você, perdoou os seus pecados e que você vai ressuscitar com Ele. É isso que te dá salvação. Depois que você alcança a salvação, aí o Espírito Santo tem que ser o guia da sua vida. É Ele que tem que dominar sobre a sua vida. E Ele só faz isso se você permitir. E Ele só faz isso se você abrir as portas e se você buscar. Aí sim, se você não impediu o agir de Deus, você vai mudando o comportamento. Você vai seguindo a lei, né? Muitas vezes sem perceber. Tem pessoas que nunca leram nenhum versículo da lei, mas que seguem a lei porque são guiadas pelo Espírito Santo de Deus. E isso fecha com Jeremias 31, a partir do versículo 30, mais específico 31, mas ali Jeremias 31, se eu não me engano. Eis que escreverei a lei na sua mente e no seu coração. Ou seja, você não pecará mais porque eu irei escrever essa lei no seu coração. E é isso que o Espírito Santo faz sobre a sua vida. Amém? Deus abençoe, shalom.